Boa tarde a todos e todas que nos acompanham, que continuam assistindo ao workshop Mapeamento Participativo e Cartografia Social 2021. Esse evento é promovido pelo Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável, com o apoio do Laboratório de Cartografia da UFRJ e Geocart UFRJ, e também com o apoio do portal Geocracia, que é o portal de notícias de um outro portal denominado Geodireito, de iniciativa do doutor Luiz Ujeda, que gentilmente nos apoiou nessa iniciativa. Também informo que temos um livro que foi elaborado pelos pesquisadores que estão presentes nesse workshop e que será divulgado na sexta-feira que vem, dia 10 de dezembro, de acesso livre, e qualquer um vai poder fazer o download e ter acesso aos capítulos, que tem uma parte inicial sobre os conceitos envolvidos em mapeamentos participativos e colaborativos, e na cartografia social também, e uma segunda parte que são as experiências de pesquisas desses renomados pesquisadores nessa temática. Então hoje, pessoal, eu estou aqui para mostrar a vocês exatamente esses conceitos iniciais que estão lá contemplados nos 3 primeiros capítulos do livro. Eu peço agora ao o Douglas Vieira, lá do IAG USP, está nos acompanhando aqui, nos ajudando nos bastidores. Pode colocar a apresentação na tela, Douglas, por favor. Bom, o tema de hoje é aspectos conceituais dos mapeamentos participativos e colaborativos. Aqui é o sumário da apresentação. Eu apresento a vocês inicialmente alguns conceitos que são importantes para vocês entenderem, né, toda essa popularidade que o mapeamento participativo ou colaborativo adquiriu ao longo do tempo. Então eu começo falando com vocês um pouquinho sobre dados abertos e, de uma forma mais ampla, sobre conhecimento aberto. Também falo para vocês sobre conhecimento espacial local. Em seguida, os mapeamentos convencionais em relação aos mapeamentos participativos, quais seriam as suas características, as suas diferenças. Falo um pouco também sobre a cartografia social, é um campo emergente, não é consenso ainda dentro da área da cartografia, alguns consideram como cartografia temática, outros que trabalham com comunidades, com defesa de direitos, tem chamado esse tipo de cartografia social, e eu vou explicar por quê. Em seguida, os princípios dos mapeamentos participativos, segundo alguns autores, os métodos em mapeamento participativo ou colaborativo, como eu falei na sessão anterior, não basta juntar um grupo e começar a mapear para chamar isso de mapeamento participativo ou colaborativo, sempre no âmbito científico, né? A gente está aqui no evento científico, então eu vou falar também um pouquinho sobre isso. Além disso, as questões que são importantes no design do seu mapeamento, né, do seu processo de mapeamento, para quem está começando na área ou aqueles que já são experientes, é importante observar alguns aspectos, algumas questões, né, que têm que ser respondidas antes de você fazer o design do seu experimento com mapeamento desse tipo. E, finalmente, eu mostro também um pouco da cartografia 2.0 e mapeamento na web, e uma perspectiva de para onde estamos caminhando, né? Qual é o futuro do mapeamento participativo ou colaborativo. Como conceitos iniciais, os dados abertos, segundo... aumentar aqui minha tela. Segundo o Portal Brasileiro de Dados Abertos, os dados abertos referem-se à publicação e disseminação de dados e informações de modo público na web, seguindo alguns critérios. Vejam que não é divulgar, né, os dados de qualquer maneira. Essa divulgação, essa publicização dos dados, ela segue critérios, seguindo alguns critérios que possibilitam sua reutilização e o desenvolvimento de aplicativos por toda a sociedade. Esse conceito de dados abertos, ele vem acompanhado de uma série de conceitos abertos também, por exemplo, open source software, aqueles programas que têm código-fonte aberto, open hardware, que são os equipamentos, né, relacionados a hardware, placas, etc., que têm o seu projeto aberto também.
O Open Mapping, que vem avançando também bastante, principalmente com a plataforma OpenStreetMap, a maior plataforma colaborativa de mapeamento da atualidade. Expandindo um pouco mais, tudo isso faz parte da Open Geoscience, que é a ciência geográfica aberta, do conhecimento aberto, que em inglês é Open Knowledge, e o Open Data Science e o Open GIS, que já são mais relacionados aos SIG e aos dados em si. Então vejam que é toda uma mudança de mentalidade que vem acontecendo ao longo dos últimos anos e que, no meu entender, propiciou tanto avanço que tem sido visto nos mapeamentos online, principalmente. Só que isso aqui, como eu falei, é uma mudança de mentalidade e não atingiu apenas a cartografia, atingiu muitas outras áreas da ciência. Sobre o conhecimento espacial local, é um conhecimento que ele tem sido valorizado cada vez mais. Eu sempre faço uma ressalva para não confundir esse conhecimento aqui com a escala local. Tem pessoas que confundem. Porque, por exemplo, eu posso ser um produtor de estatística que vou gerar os dados desagregados por local. Não necessariamente aquilo ali é um conhecimento espacial local. A gente considera esse tipo de conhecimento aquele que advém do próprio território. Então, essas pessoas aqui, quando mapeiam, no mapeamento participativo, aqui na foto da direita, vocês veem um mapeamento participativo com maquete, né, com modelo 3D. Então, esse aporte de dados aqui que é feito localmente é que é chamado de conhecimento espacial local. Então, não necessariamente dados locais são conhecimento espacial local. Aqui é a tela do OpenStreetMap, né? Vocês podem ver também aqui um aplicativo carregado no celular, uma pessoa que está segurando o telefone e que tem um mapinha, que é a situação cada vez mais comum também. Vários aplicativos embarcados em celular têm utilizado a informação geográfica, a informação geoespacial nos seus projetos, nos seus negócios, nos seus programas. Quais seriam assim, as principais distinções entre mapeamentos convencionais, aqueles que a gente já conhece desde criança, né? Você começa a ter contato com esse tipo de mapeamento convencional quando folheia um atlas, quando pega um mapa do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem acesso a produtos cartográficos que são derivados do mapeamento convencional. E como é que é esse mapeamento convencional? Geralmente ele é feito uma abordagem chamada top-down, que é de cima para baixo, ou seja, o mapeador oficial, geralmente, ele tem um interesse no mapeamento, ele estabelece as diretrizes para o mapeamento, e todo esse mapeamento ele segue essa ordem que é estabelecida pelo mapeador. Também é um mapeamento elaborado com conhecimento especializado, altamente especializado no Brasil, para se confeccionar mapas que sejam considerados pelo governo, pela justiça. É necessário que os mapas, por exemplo, eles sejam assinados por pessoas habilitadas para mapear, por exemplo, engenheiro cartógrafo, geógrafo, outros tipos de profissionais também. Ele abrange geralmente aspectos tangíveis, aqueles aspectos que nós conseguimos identificar, né, concretamente. Então, por exemplo, temperatura, cobertura vegetal, o tipo da área, se é uma área urbana, rural, qual a densidade demográfica daquela região. Isso tudo habita, né, o mundo dos mapeamentos convencionais. E aquela fase, isso aí também falo um pouco no livro, eu mesma, que essa fase, né, de grandes levantamentos oficiais que houve no Brasil, há algumas décadas atrás, elas foram muito importantes para que hoje em dia, né, a partir dessas bases cartográficas que foram levantadas, elaboradas, disponibilizadas, foi muito importante essa etapa para que essa nova etapa agora da colaboração pudesse acontecer. Por exemplo, no OpenStreetMap, a base que é utilizada geralmente pelas pessoas são as imagens de satélite, mas nada impede de você exportar os dados e colocar numa base cadastral, por exemplo, ou fazer validação de dados. Então, toda essa normatização do mapeamento convencional e os produtos cartográficos que eles geraram, né, os mapas, cartas, atlas, todos eles servem de base para que hoje aconteça o mapeamento participativo ou colaborativo, porque sempre é necessário uma base cartográfica. Sempre não,
na maior parte das vezes, eu vou mostrar um tipo de mapeamento aqui que vocês vão ver que não precisa, mas para toda a grande maioria do restante é necessária a base cartográfica. Bom, em relação ao mapeamento participativo, ele já é o contrário. A abordagem dele é de baixo para cima, chamada bottom-up. É um mapeamento elaborado com conhecimento especializado, mas também conhecimento de leigos, de pessoas habitantes do território, ou pessoas que colaboram através de um aplicativo. Não necessariamente elas fizeram engenharia cartográfica, ou elas fizeram geografia ou oceanografia, elas às vezes não conhecem nada sobre mapas. Então, é um mapeamento também que pode incluir, além dos aspectos tangíveis, geralmente aspectos intangíveis. Então, são os mapas que comportam legendas sobre valores, sobre aspectos culturais desses povos. Aqui, como exemplo, tem um trabalho de Caico e outros de 2019, que eles mapearam, além dos aspectos tangíveis, né, aqueles aspectos concretos que a gente consegue enxergar ou sentir, eles mapearam valores culturais e religiosos, valores naturais e biológicos, valores econômicos do turismo, do comércio, da pesca e aquicultura, da agricultura e floresta e outros valores. Então vejam que ambos são mapeamentos, mas muita coisa muda, são aspectos às vezes antagônicos. Por isso eu falei no início que é importante conhecer os diferentes tipos e os conceitos envolvidos, para que quando vocês elaborarem seus próprios mapeamentos e desenvolverem seus próprios projetos, tenham sucesso ao final, atinjam o objetivo do mapeamento. Dentre os participativos, há uma distinção também, que é mais acadêmica, mas ela tem sido utilizada cada vez mais, entre os mapeamentos participativos e colaborativos. Participação é tudo igual? Não. Existem níveis diferentes de participação. Isso aí também está escrito lá no livro, que a gente vai lançar no dia 10 de dezembro. Então, qual seria a principal diferença entre o mapeamento participativo e colaborativo? Ora, o participativo, o participante efetivamente ele plota o dado no mapa. Então, ele vai lá, coloca o ícone, ele vai lá, plota o ponto, ele desenha a linha, desenha uma área. Já no colaborativo, não. Os colaboradores, eles enviam os dados, né? Podem ser arquivos inteiros ou dados em formulários. Enfim, os colaboradores enviam os dados aos responsáveis pelo mapeamento e aí sim os dados são validados e plotados no mapa, que é o caso, por exemplo, da plataforma OpenStreetMap. Muitas pessoas acham que o OpenStreetMap ele fornece dados que não seriam confiáveis ou que não teriam validade científica, mas é muito ao contrário. Os dados que são colocados no OpenStreetMap são validados por outros grupos também participantes da plataforma. Quem valida não são as mesmas pessoas que colocaram lá. Então tem também validação, mas é nesse formato de que ele envia os dados e os dados depois são colocados no mapa. Além disso, os mapeamentos participativos e colaborativos, eles têm a sua atuação em diferentes regiões do mundo, que a gente encontrou no levantamento bibliográfico. Então, por exemplo, os participativos, eles são mais frequentes em países da América Latina e da África. Já os colaborativos, eles são mais frequentes em países da Europa e da América do Norte, principalmente porque esses colaborativos têm utilizado muito plataformas de internet, equipamentos computacionais. E aí a prática da colaboração via internet, via esses equipamentos, que eu vou mostrar adiante também na apresentação, ela necessita de uma infraestrutura no país e necessita também que a população tenha habilidade nesse tipo de software, de equipamento. Por isso que o colaborativo tem sido encontrado mais frequentemente nos países da Europa e da América do Norte, e os participativos têm sido encontrados mais frequentemente nos países da América Latina e da África. Além disso, em relação à acurácia, os participativos eles têm ambas as acurácias, seja a representacional quanto a locacional. Aí eu explico. A representacional é se aquelas informações que estão sendo colocadas no mapa representam aquela situação, representam aquele grupo, daí o nome acurácia representacional. Ela está realmente representando? Já a acurácia locacional diz respeito à medida da localização. Então, ela tem a precisão do equipamento que está localizando o ponto, ela tem a acurácia locacional, aquele ponto que você marcou é o ponto no real, no mapa real, na situação real. Então, os participativos eles têm muito mais acurácia representacional do que a locacional, ainda que ela possa existir.
Já os colaborativos, eles têm mais da acurácia locacional do que a representacional, ainda que essa representacional ela possa estar presente. Finalmente, os participativos, eles frequentemente são desenvolvidos em oficinas de mapeamento com a presença de um facilitador. O que seria o facilitador? Uma das pessoas responsáveis pelo mapeamento, que inicialmente vai explicar o mapeamento, a que ele serve, como ele vai ser realizado, por que é importante aquele mapeamento, vai coletar as dúvidas, né, dos participantes, etc. É um facilitador. Já nos mapeamentos colaborativos, geralmente, como eu falei para vocês, eles utilizam dispositivos computacionais, plataformas online de mapeamento. Então, estamos distantes do responsável pelo mapeamento. Não tem essa figura do facilitador presente ali junto com você mapeando. Além disso, diversos autores apontam algumas vantagens e limitações dos mapeamentos participativos. Como vantagens temos a aquisição de dados qualitativos, que muitas vezes é interessante, né? O aporte de dados qualitativos no projeto. A aquisição de dados em escala local, como eu falei para vocês, é uma maneira, né, de rapidamente, em um custo mais baixo, você obter dados em escala local, utilizando a participação dos habitantes ou algum outro grupo envolvido. Menor custo de operação, porque se comparado, por exemplo, se você fizer um mapeamento participativo na zona costeira do Brasil, compara isso a você ter que fazer o levantamento em campo, é muito menor o custo. Obviamente, como eu falei para vocês, depende do objetivo do mapeamento. Havendo essa possibilidade de fazer um mapeamento participativo, envolve menos custo. Além disso, diversos mapeamentos têm contribuído para empoderar as comunidades. O que significa isso para quem não é da área? Geralmente as comunidades elas estão em situação de desvantagem em relação ao principal agente econômico do território. E aí, quando se desenvolve um mapeamento participativo para a defesa de direitos adquiridos, que é só um tipo de mapeamento participativo, existem N outros tipos, nesse tipo específico você contribui para o empoderamento das comunidades, como a professora Ivana e a professora Maria Cláudia mostraram na abertura, né, na primeira palestra do evento. O mapeamento realizado com os pescadores lá do Japão que sofreram com o tsunami de 2011, que atingiu a usina nuclear de Fukushima, contribuiu para empoderar aquelas comunidades lá perante as decisões do governo. Então, o governo ele ouviu os resultados, né, obtidos do mapeamento e aí conseguiu tomar as decisões levando em consideração os objetivos e interesses da comunidade. Isso se chama empoderar a comunidade. Além disso, o mapeamento participativo ele tem uma função muito especial, que é a valorização do lugar. Então, promovendo o mapeamento participativo, promove-se também esse senso de pertencimento das pessoas, né? Fortalece esse senso de pertencimento e de identificação das pessoas com o lugar. E isso é muito importante do ponto de vista da gestão também. Além disso, a valorização e preservação da cultura local, em vários mapeamentos também contribuíram para isso. E, além disso, é uma fonte de dados para advocacy. O que seria advocacy, para quem não conhece? É justamente obter os dados do mapeamento, obter os produtos cartográficos finalizados já e validados cientificamente e usá-los nessa defesa de direitos adquiridos. Como eu falei, é um tipo de mapeamento participativo. Mas esse tipo tem sido muito importante, né, nos embates, nos tribunais, nas audiências públicas, em que é necessário você mostrar, às vezes, o território que está em disputa, quais são as coisas importantes daquela comunidade que vive ali, quais são os recursos naturais, muitas vezes, que tem ali, quais são os recursos naturais que eles efetivamente utilizam ou não. Isso tudo é usado como argumentação para advocacy, né, para defesa dos direitos dessas populações em ambiente de tribunal. Agora, nem tudo são flores. Quais seriam as limitações desse tipo de mapeamento participativo? É muito limitante quando falta conhecimento técnico dos participantes, né? Quando for o caso, porque não necessariamente você vai fazer um mapeamento participativo com leigos. Você pode fazer um mapeamento participativo envolvendo apenas especialistas. Mas para o caso daqueles que não têm conhecimento cartográfico, não têm um conhecimento geográfico, muitas vezes, isso pode ser um limitador.
E como os pesquisadores têm resolvido isso? Eles incluem uma etapa inicial do processo de mapeamento, que o mapeamento não é estanque, ele não acontece em um momento único. Geralmente, os mapeamentos participativos que nós vemos, que envolvem gestão, como lá da Baía da Babitonga, em Santa Catarina, foram realizadas dezenas de oficinas de mapeamento. Então, quando os pesquisadores percebem que aquele público não conhece cartografia, nem geografia, nada, né, que seja assim importante, eles incluem uma etapa inicial que se chama etapa de alfabetização cartográfica. Então, essa limitação aqui, ela pode ser resolvida dessa maneira. Você inclui uma etapa inicial em que você vai justamente ensinar aquelas pessoas os principais fundamentos envolvidos no mapeamento. Não é nada assim muito elaborado, é explicar o que vem a ser uma escala, o que é acurácia, começar a colocar esses conceitos para eles, o que é uma legenda, por que é importante fazer a legenda, por que é importante cuidar dos itens da legenda, que eles sejam representativos daquela comunidade, etc. Outra limitação que pode acontecer é a dificuldade dos participantes lidarem com tecnologias de mapeamento digital. Como eu falei, cada vez mais são utilizadas as plataformas online de mapeamento, mas o uso dessa solução muitas vezes esbarra na falta de conhecimento dos participantes em lidar com esse tipo de tecnologia digital. E tudo isso também está explicado lá no livro, né, nos capítulos que eu escrevi. Nesse caso aqui, muitas vezes são deixadas de fora parcelas da população que já são excluídas, né, pelo Estado, elas não têm acesso, por exemplo, à internet, elas não têm nem computador em casa ou smartphone. Então, dependendo do mapeamento e da área que você vai abranger, essas pessoas fatalmente vão ficar de fora. É por isso que eu falei lá no início que é para conhecer os conceitos e os métodos, e daí, com base no seu objetivo de mapeamento, você vai escolher o design do seu mapeamento. Inclusive, você pode misturar métodos diferentes. Além disso, a dificuldade em validar os dados. Como eu falei do OpenStreetMap, é uma base colaborativa que tem já milhões de usuários no mundo e já mapeou bilhões de features, que são aquelas feições, né? Cada ponto, cada linha que você coloca é uma feature. Então, é uma base bastante ampla, com muitas pessoas colaborando, e aí isso daí representa, então, um desafio para a validação dos dados, porque, como eu falei no início, as pessoas elas colaboram no OpenStreetMap e aqueles dados eles vão para a validação de outros grupos também participantes do OpenStreetMap. Então vejam que deve ser incluída uma etapa de validação. Quando o mapeamento é feito daquela maneira que eu mostrei para vocês, o mapeamento convencional, a validação ela já está nas normas cartográficas. Agora, quando você utiliza um mapeamento participativo ou colaborativo, e principalmente quando envolve leigos, aí tem que tomar bastante cuidado na validação dos dados, tanto nos dados de entrada quanto dos resultados finais, até para que o seu produto cartográfico seja reconhecido pelos órgãos, né, pela justiça e pela academia também, no ambiente científico. A cartografia social ela surgiu como uma área teórica cuja proposta conceitual e metodológica contempla a utilização de técnicas e vivências na confecção de mapas coletivos pelos indivíduos e grupos conhecedores do território. Essa é uma definição que aparece tanto em Herrera 2009, no final da apresentação tem a lista bibliográfica, e também do Jorn Simon, de 2011. Então, ambos os autores eles colocam que a cartografia social ela se diferiria de um mapeamento temático social, por exemplo, mapeamento de emprego e renda, o mapeamento de saúde, o mapeamento de aparelhos culturais. Então, é uma área, cartografia social, que ela se diferencia de um mapeamento temático puramente social, porque ela é uma prática cartográfica que traz com ela a utilização de técnicas e vivências das pessoas participantes do mapeamento na confecção desses mapas. Então, não é exatamente assim o produtor das estatísticas ou o produtor dos mapas colocando um mapeamento temático social. É um processo de mapeamento, né, já é chamado assim, é um processo de mapeamento em que são consideradas as vivências, os valores, as visões das pessoas que estão participando naquele momento.
Aqui é o exemplo de um trabalho que foi realizado lá também no Laboratório de Geocarte, da professora Carla Chaves. A Carla é uma querida lá também. Esse trabalho foi a dissertação, parte da dissertação de mestrado dela. É um mapa participativo, resultado da pesquisa com comunidades afetadas pela instalação dos dutos da Petrobras nas obras do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, Comperj, em Itaboraí. Então, nessa época aqui, a Carla ela fez oficinas de mapeamento com alguns grupos de pescadores, algumas colônias de pescadores presentes aqui na Baía de Guanabara, e eles conseguiram fazer esse mapa final aqui. Vejam que é um mapa bastante sofisticado, que mostra exatamente a utilização desse espaço aqui da Baía de Guanabara. E ela reparou que das áreas, de toda a área da Baía de Guanabara, os pescadores artesanais dessas colônias estavam limitados a uma área de 11 a 14% de toda a área da Baía de Guanabara. E ela também conseguiu, através desse mapeamento e de dados secundários, fazer essa categorização das atividades. Isso daqui em 2011 já era um projeto do que hoje está virando moda no Brasil, que se chama Planejamento Espacial Marinho e também Gerenciamento Costeiro. Aqui já tem a zonificação de todos os usos, né, na época que ela mapeou, do espelho d'água da Baía de Guanabara. Bom, os mapeamentos, como eu falei para vocês, são distintos, eles não são todos iguais, porém, eles seguem mais ou menos os mesmos princípios, que são os princípios envolvidos no mapeamento para que ele seja efetivo e que ele tenha validade, né? O primeiro princípio é o acesso. As pessoas têm o acesso ao mapeamento? Elas têm a possibilidade de aportar os dados, ou os dados serão enviados para um organizador, um responsável, de modo colaborativo? Além disso, elas terão acesso aos resultados do mapeamento, ou elas só vão fornecer os dados e depois não vão ter acesso aos resultados? Isso tudo tem que ser pensado em relação a esse princípio do acesso, que idealmente é para que as pessoas participantes tenham acesso tanto a informar dados quanto aos resultados do mapeamento. Além disso, um outro princípio muito importante é a propriedade. De quem é a propriedade dos dados? Alguns autores argumentam que geralmente no mapeamento participativo, aquele que se faz com as comunidades e tal, normalmente a propriedade dos dados é da comunidade. Às vezes é partilhada entre a comunidade e os organizadores do mapeamento. Agora, quando a gente fala no mapeamento online, com essas plataformas agora de internet, de mapeamento web, de quem é a propriedade dos dados? Quando você informa ao Facebook, por exemplo, a sua localização, você vai no restaurante e dá a localização do restaurante. De quem são aqueles dados ali que você informou a ele? Então, isso tudo tem relação com a propriedade da informação e dos dados que são alocados nesse mapeamento. Além disso, um outro princípio importante é a confiança. Muitos autores eles argumentam que para conseguir fazer um mapeamento participativo, né, no caso envolvendo comunidades, é necessário o estabelecimento de uma relação inicial de confiança mútua entre aqueles que promovem o mapeamento e as comunidades. E é uma relação recíproca. Para que o mapeamento funcione e que dê resultados representativos, né, daquela situação, é necessário que tanto o organizador, o responsável do mapeamento, confie na comunidade, quanto a comunidade confie nele. E também tem a ver, quando se fala dessas plataformas online de mapeamento, a confiança tem a ver, nesse caso, né, do mapeamento online, em você confiar na máquina, você confia no software, você confia no computador, você confia no OpenStreetMap, os organizadores do OpenStreetMap. Então, há uma migração da confiança. Quando você utiliza mapeamento online, a migração da confiança das pessoas entre elas para a confiança nas máquinas, nos programas, nos softwares. E nas marcas também das empresas, né? Foi como eu falei, quando você baixa os dados do IBGE, você não questiona se aqueles dados são corretos ou não. Você meio que confia no IBGE. Quando você baixa os dados do OpenStreetMap, se ele fala lá que foram validados, você tende a confiar nos dados que você obtém dele. Então, a confiança migra
de pessoas para pessoas no mapeamento participativo para uma confiança entre o usuário e os sistemas. Além disso, uma etapa muito importante, como eu já comentei, é a validação para o mapeamento ser considerado, né, um produto cartográfico e de validade reconhecida cientificamente e poder ser usado depois como um documento jurídico ou de alguma outra forma, é necessário fazer a validação. Então é importante observar a validação dos dados de entrada e a validação dos dados também, os resultados. Normalmente, quando há um mapeamento participativo, como aquele que foi desenvolvido pelo Dr. Leopoldo Gerhardinger, fazendo o mapeamento aqui das Ilhas Cagarras, em Ipanema, Rio de Janeiro, que depois deu subsídio para o IBAMA delimitar a Mona Cagarras, Monumento Nacional das Ilhas Cagarras. Quando eles elaboraram os mapas finais, eles retornaram às comunidades para a validação final do resultado. Então, aqueles pescadores e outros atores puderam validar os mapas finais, foram feitas até pequenas correções nas informações. Então, vejam como é importante a validação, até por uma consideração a quem informou os dados, você retornar e mostrar o resultado final. Além disso, considerar também como princípio a aplicação. Qual é a aplicação que você vai dar ao mapeamento? Quais são os métodos? Quais são os instrumentos utilizados? Esse é um critério também bastante importante de ser observado, como todos os outros, no seu design experimental do mapeamento. Agora, passando aos métodos de mapeamento participativo ou colaborativo, como eu falei para vocês, há diversos tipos de mapeamentos participativos e colaborativos. Esse tipo aqui inicial é o mapa mental, em inglês é Hands-on Mapping. E ainda em inglês há duas distinções entre Ground Mapping e Sketch Mapping. O Ground Mapping, em todos esses daqui, o participante ele vai desenhar um mapa segundo a memória dele, por isso que o nome é mapa mental. Eles vão desenhar um mapa coletivamente aqui, e de acordo com as memórias, né, as lembranças que eles têm daquele território, daquele espaço. Só que pode ser usado de duas maneiras de fazer, podem ser utilizadas duas maneiras de fazer isso. No ground mapping, não tenho a foto aqui, é desenhado no chão mesmo, o mapa. É desenhado no chão, por isso que é ground mapping, ou no chão ou no terreno. E aí você pode pensar assim, mas para que isso, né? Para que ficar desenhando o mapa no chão? Geralmente nos projetos de mapeamento participativo existe uma etapa inicial de reconhecimento. É o reconhecimento mútuo entre o facilitador, né, o responsável pelo mapeamento, e as comunidades. E é uma etapa também em que a comunidade ela conta quais são os seus valores, né, quais são as suas questões, quais são as suas problemáticas ali naquele espaço. E aí entra essa etapa inicial desse mapeamento mental. É para dar o start no processo de mapeamento e muitas vezes é utilizado como forma de autorreconhecimento entre o responsável e os mapeadores. Também são utilizadas outros métodos, né, associados a esse mapa mental, como reconhecimento de terreno e outros tipos, em que os mapeadores também vão passear com o responsável pela área e fazer o reconhecimento de feições e depois leva isso tudo para o mapa mental. Já o sketch mapping, que também é um tipo de técnica para mapeamento mental, são essas imagens aqui que eu coloquei para exemplificar. É o mapa mental sobre papel, geralmente é utilizada a cartolina, mas pode ser utilizado outros materiais, né, de papel, não necessariamente a cartolina. Aqui o exemplo, vou voltar aqui. Essas duas fotos são, de novo, do mapeamento da professora Carla Chaves, ela está aqui na figura da direita, em que os participantes, né, envolvidos lá naquela questão das obras do complexo do Comperj, aqui no Rio de Janeiro, eles fizeram inicialmente um mapa mental. Depois, esses mapas todos, né, e outras técnicas que a pesquisadora utilizou, foram levados para o ambiente SIG, e aí sim foram vetorizados e transformados num mapa digital. Além disso, há um tipo de mapeamento participativo, que é o mapeamento com suporte de mapas e imagens, em inglês Participatory Mapping Using Scale Maps and Images. Aqui é um mapeamento realizado sobre a imagem satélite Spot 5 por moradores de Barro Vermelho, Santo Amaro, Bahia. E o mapa final do uso da terra
que consta e no trabalho de Araújo Nascimento 2012, a referência está lá no final da apresentação também. Então vejam que aqui, diferentemente do sketch mapping, que é colocado na cartolina em branco para eles fazerem o mapa mental, nesse mapeamento aqui é utilizada uma imagem de satélite, ó, nesse caso foi o Spot 5, como base, em cima é colocado geralmente uma película transparente. Alguns mapeamentos eles marcam direto no produto cartográfico, outros não, geralmente eles marcam em cima de uma película e novamente, depois que acaba o mapeamento, essa película é levada para o ambiente SIG, vetorizada e transformada no mapa final digital. Além disso, muito interessante aqui também, que foi uma técnica, um método que foi utilizado também lá no projeto do Japão, que foi mostrado hoje às 2 horas da tarde pela professora Ivana Ialowitz e a professora Maria Cláudia Candeia, é o modelo 3D participativo. É um modelo em 3D, em 3 dimensões, em que os participantes eles vão marcar as principais feições daquele terreno, daquele espaço, e vão nomear. Essa pesquisa aqui de Rambal de 2010 foi o modelo 3D utilizado em mapeamento no Parque Nacional Pumar, no Vietnã, em 2001, que é a figura da esquerda. A figura da direita é um zoom no modelo, para vocês perceberem melhor, as etiquetas, é o modelo utilizado em mapeamento em área protegida, Pamitinã, nas Filipinas, em 2000. Então vejo que em ambas as pesquisas foram utilizados modelos 3D, em que os participantes eles marcam as feições e marcam também valores cênicos, outros tipos de valores religiosos, culturais, eles podem colocar as etiquetas. Depois, todo esse trabalho ele também vai ser levado, ele é levado para o ambiente SIG e tem uma grade, né? Tem um gradeamento aqui no terreno, que é o modelo TIM, que depois eles passam todos esses dados, né, que foram mapeados por eles, que foram colocadas as etiquetas nos pontos, são passados para o modelo TIM, lá no ambiente SIG, né, o modelo triangular. Pode ser uma outra grade também, mas geralmente é essa que é utilizada. Aqui, mapeamento com apoio de sistema de informação geográfica, como eu falei, foram cada vez mais populares, até que chegamos ao ponto de hoje termos as plataformas de mapeamento online via web. Em inglês é Mapping with Geographic Information System. Eu vou mostrar adiante. Tem a diferença entre o PGIS e o PPGIS. O PGIS é o SIG participativo e o PPGIS é o SIG de participação pública. Ambos utilizam SIG, mas quais seriam as diferenças entre eles? Aí a gente vai mostrar adiante. Aqui é o exemplo do mapa participativo de uso da terra e dos valores importantes para a comunidade Kangaroo Island, Austrália. E também está registrado no trabalho de Brown e Weber 2012. Infelizmente, esse mapa aqui, essa base deles da Austrália, não está mais disponível na internet. Mas conforme foi relatado no artigo por Brown e Weber, eles disponibilizaram um SIG, tá vendo? Na internet, em que os próprios participantes, eles entravam aqui, através de autenticação, login e senha, e colocavam esses ícones aqui, de acordo com a legenda que foi estabelecida. Então, temos valores estéticos, valores econômicos, valores recreativos, valores de defesa da vida, valores culturais, de patrimônio também, uma série de categorias aqui na legenda. Então, o participante ele entra na plataforma, clica no ícone e arrasta para o mapa. E aqui ele marca cada ponto no mapa. Infelizmente não está mais na internet, mas no artigo, né, tem a referência no final da apresentação, ele mostra tanto o mapa, esse mapa aqui, quanto o processamento dos dados. Depois eles geraram o que a gente chama de mapas de pontos quentes, que é o mapa de hotspot. Com base na distribuição dessas categorias, nesse espaço aqui do mapa, né, as diferentes categorias de legenda, da legenda, eles montaram os mapas de pontos quentes. Então, por exemplo, dessa ilha aqui, quais são os locais específicos em que os participantes apontaram como de grande valor cultural? Ou quais são os lugares que eles apontaram com um grande valor turístico? Então vejam que pode parecer uma coisa trivial, né, um mapeamento participativo, mas não é.
ele envolve uma etapa anterior de ter que pensar sobre todos esses aspectos. No caso de usar uma plataforma online dessas daqui, ainda é necessário procurar uma solução, né, para poder disponibilizar os participantes e também efetivamente conseguir que os participantes entrem e participem, que também é um desafio muito grande que os pesquisadores apontam geralmente. Aqui também é um mapeamento com recursos multimídia baseado na internet. Em inglês é Multimedia Internet Based Mapping. Esse exemplo aqui foi o mapa que nós desenvolvemos em 2019, é o mapa participativo das localidades oleadas pelos eventos de poluição por petróleo, aquele desastre que teve em 2019, praticamente já há um pouco mais de 2 anos. O mapa disponibiliza fotos georreferenciadas das localidades atingidas. Então, a ideia na época, quando começou o problema, nós já colocamos esse mapa daqui, foi colocado no MyMaps porque era uma solução bem rápida, né? Não necessitava nem assim aprender muita coisa do programa. Então, nós colocamos lá e os participantes, eles enviaram fotos geolocalizadas das praias que foram atingidas. Então, se vocês, até hoje o mapa está lá na internet, para quem quiser conhecer, o endereçozinho está aqui também na apresentação. A pessoa clicando no íconezinho aqui, que a gente colocou na zona costeira, ela tem acesso às fotos, a data, quem for responsável, né, o crédito da fotografia, qual cidade, qual localidade dentro da cidade, porque como é zona costeira, a gente também pediu para informarem qual praia que era, se era uma enseada, se era numa lagoa, boca de rio, estuário. Então tudo isso é registrado lá também. Na época, houve uma dificuldade aqui, foi como eu falei para vocês, tem que pensar sempre também na dificuldade do público. Como a gente estava na situação de emergência, a gente botou isso aqui muito rapidamente, o que aconteceu foi que muitos pescadores, que eram os principais afetados e que estavam lá na zona costeira na época, eles não conseguiam usar o equipamento. Então, eles não conseguiam botar foto, ou não sabem usar direito o smartphone, não tem smartphone muitas vezes, né? Então, foi como eu falei para vocês antes, tem que sempre pensar no público-alvo. Como a gente conseguiu contornar essa situação? Na época, a gente entrou em contato com líderes, né, de ONGs, líderes de comunidades de pescadores, que geralmente eles têm também um acesso um pouco melhor à internet do que o pescador em si. E aí, eles mesmos que enviaram as fotografias. As demais fotografias a gente conseguiu de jornalistas e da mídia em geral, que estava veiculando. Só que aqui foi muito importante para nós, a gente só conseguiu mapear 900 localidades, né? Foram muito mais localidades atingidas. Mas aqui já deu para notar que as manchas de óleo elas não chegavam da mesma maneira. Ela não chegou petróleo líquido em todo o litoral brasileiro. Chegava petróleo ressecado, petróleo líquido, pelotas, são vários aspectos que o petróleo vai adquirindo quando ele vai intemperizando, derivando no mar. Então ele vai desidratando, ele vai intemperizando, ele chega com aspectos diferentes. E eu fico imaginando assim, se a gente não tivesse colocado esse mapa na época, será que a gente saberia disso? Perceberia isso? Ou teria que ficar refém dos meios de comunicação, por exemplo? Então, eu acho que assim, para nós pesquisadores, sempre que acontecer uma oportunidade de nós mesmos, né, colocarmos uma plataforma para mapeamento numa situação assim de crise, é muito importante, porque também não ficamos reféns da versão oficial, vamos dizer assim, a gente vai ter a nossa própria versão de cientista, baseado na nossa pesquisa. Outras questões importantes, quando você pensar no seu projeto de mapeamento, como eu falei para vocês, o público-alvo. Muitas pesquisas fazem também uma entrevista, né, aplicação de formulários, pode ser formulário aberto, pode ser formulário fechado, semi-estruturado ou não. E aí são perguntados esses aspectos, qual idade, qual nível de escolaridade, qual a familiaridade que a pessoa tem com tecnologias, principalmente há quanto tempo a pessoa reside na área, porque tem até uma situação muito curiosa que eu sempre conto, que é o seguinte, o pesquisador chegou na colônia de pesca e pensou assim, eu acho que a pessoa que mais conhece o território é o mais idoso. Só que depois ele descobriu que o mais idoso daquela colônia tinha se mudado para aquela localidade há pelo menos 1 ano. Então,
ele não era a pessoa que conhecia mais o território, apesar de ser a pessoa mais idosa. Então, toma muito cuidado assim também com o público-alvo. E também muitas pesquisas que eu li, além deles levantar esses dados aqui, que seriam os dados demográficos e socioeconômicos dos envolvidos, no final, né, no processamento dos dados, do mapeamento, muitas pesquisas também fazem avaliações em relação a esses dados, a esses critérios. Então, por exemplo, teve pesquisas que apontaram assim, as pessoas mais jovens, elas indicavam quais áreas de turismo e as outras que eram mais velhas indicaram outras. Então, começar a perceber se os resultados do mapeamento tinham correlação com esses aspectos aqui, demográficos e socioeconômicos. Já é uma outra análise, é uma análise posterior, estatística que é feita, né? Principalmente estatística espacial multivariada, mas que está presente em muitos artigos de pesquisadores, principalmente do exterior. Além disso, qual é a representatividade do público-alvo? Quem foi chamado a participar representa o coletivo? Isso aqui é uma questão muito importante também. Por causa da confiança, né? As pessoas que participam do mapeamento, elas depositam confiança no responsável pelo mapeamento. Então, se o responsável não cuidar disso daqui, representatividade do público-alvo, pode gerar um produto, né, um resultado do mapeamento que não vai ser representativo daquela comunidade e acaba que a pessoa fica descredibilizada perante outras comunidades, porque elas conversam entre elas. Então, é muito importante levar a sério a representatividade do público-alvo, ou seja, se eu vou fazer um projeto de gerenciamento costeiro com mapeamento participativo, quem são as pessoas que eu vou convidar? Quais são os setores importantes? Dentro de cada setor, quais são as pessoas que realmente entendem? É o maior cargo? Não necessariamente. Pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente, pode ser uma pessoa que assumiu o cargo agora. Então, para cada grupo que é envolvido no mapeamento, é necessário verificar quem são as pessoas que representam aquele coletivo. Quando não der para fazer mapeamento com todos, que geralmente a situação é essa, não dá para mapear com todos. Agora, se for mapear numa área que tem uma comunidadezinha pequenininha, aí consegue incluir todo mundo. Do contrário, quando não dá para incluir todo mundo, tem que pensar exatamente nisso daqui, qual a representatividade daquele público-alvo. Além disso, preservação dos dados sensíveis, né? Tem toda uma discussão atual no Brasil sobre os limites da internet, por exemplo, que tem a ver com isso daqui. Você vai divulgar dados pessoais? Você não pode divulgar. Tem uma lei brasileira que protege os dados pessoais. Além dessa lei do Marco Civil da Internet, por causa da estatística, já tem uma lei que protege os dados pessoais. Por isso que o IBGE, quando divulga os seus dados, são agregados. No máximo, estava conseguindo dados por rua. Você não consegue o dado do domicílio, você não consegue o dado de uma pessoa do censo. São dados publicados de forma agregada. Então, preservar os dados das pessoas, e não só os dados pessoais, preservar aquilo que não pode sair do mapeamento, vamos dizer assim, né, que prejudicaria o grupo ou outra pessoa. Além disso, tipos de dados serem levantados. Quais são os dados que são necessários serem levantados para representar aquele fenômeno que eu quero mapear? Aí, fazendo a comparação com o mapeamento participativo com comunidades, aqueles dados levantados, eles vão ajudar a comunidade a conseguir aquilo que ela precisa? Mas são dados fidedignos? Não é assim, não é que vai inventar dados. Você tem que pensar seriamente quais são os dados representativos daquela situação. É por isso que é importante, quando tem um mapeamento participativo que envolve comunidades, né, a interação direta com comunidade, aquela etapa inicial que eu falei para vocês, que é o reconhecimento mútuo do organizador responsável do mapeamento com o coletivo ali, o grupo, quanto o reconhecimento do grupo em relação ao responsável. Necessidade de validação dos dados, se há necessidade ou não da validação, porque, inclusive, o mapeamento participativo ele pode ser usado em outros âmbitos, como o educacional. Se você faz um mapeamento participativo com os alunos de uma escola, para eles mapearem o entorno da escola, não necessariamente você vai precisar daquela enorme acurácia locacional. Agora, se você vai utilizar um mapa
né, um produto cartográfico decorrente, desculpe, do mapeamento participativo, que depois vai ser usado para advocacy, que é você utilizar esses produtos em âmbito de defesa de direitos adquiridos ou disputa de direitos de uso da terra e de interesse, né? Aí tem que ter todo o rigor científico e aí vai ter que ser levado em consideração a validação dos dados. E aí, como será feita a validação? Não basta dizer que vai ter que validar, você vai ter que pensar em como validar também. E nesse sentido, já algumas pesquisas sendo realizadas, principalmente lá na Federal do Paraná, que é um grupo bastante forte em geoprocessamento no Brasil, que tem se debruçado sobre a validação de dados do OpenStreetMap, por exemplo. Então já tem também outros trabalhos de compatibilização de bases que já existem, por exemplo, cadastros que já existem, com dados do OpenStreetMap, só que fazendo validação. Então o produto, vamos dizer assim, híbrido final, ele tem tanto o valor cartográfico quanto aquele do cadastro, que foi fornecido pela prefeitura, por exemplo. E o pós-processamento dos dados, como eu falei para vocês, além de gerar o produto final, né, o produto final que é o mapa, algumas pesquisas envolvem ainda um pós-processamento. O que seria isso? Dos resultados do mapeamento, ainda fazem outras análises, como aquela que eu mostrei para vocês, de relacionar os dados do mapeamento com a faixa etária, por exemplo, ou com o nível de escolaridade, ou com a facilidade ou não de usar essas tecnologias. Isso tudo é feito em etapa de pós-processamento, em outras análises que depois vão subsidiar também alguma coisa que vai ser feita com aquele mapa, geralmente a tomada de decisão. Entrando agora em cartografia 2.0, a cartografia 2.0 ela segue esse fenômeno aí das redes sociais, da participação na internet, das pessoas enviando fotos, marcando amigos, etc. Então, na cartografia 2.0, começaram a aparecer os mapas online e também começaram a ser assim, convidadas as pessoas a participarem, né, informando dados geoespaciais. Só que existem diferença entre os métodos. Por exemplo, o PGIS, que é o Participatory Geographic Information System, é um SIG participativo no sentido de que você coloca uma plataforma SIG, geralmente tem um grupo ali participando, mapeando. Seria uma reunião em que tem um SIG que vai ser utilizado pelo grupo. Já o Public Participation SIG, que é o Public Participation GIS, que é o SIG de participação pública, ele já tem um outro formato, que é mais a ver com essa figura da direita aqui, que já envolve os dados da multidão, já envolve a informação geográfica voluntária, as plataformas na internet. O SIG participativo, ele pode ser ou não na internet, mas o SIG de participação pública, normalmente ele está na internet e ele usa, assim, ele dá acesso a muitos usuários, então são dados da multidão chamados. E aí houve a valorização com a disseminação desses programas online, né, de mapeamento online, até outros aplicativos que usam mapas, que não necessariamente são para mapeamento, mas que usam informação geográfica, começou a ser valorizada essa informação geográfica voluntária, que é a Volunteered Geographic Information. Aqui na esquerda é um mapa que foi elaborado com o SIG participativo, e aqui na direita seria um fluxo de dados e informações, que vai do smartphone, a pessoa mapeia numa rede social dessas daqui ou num programa de mapeamento. Esse conjunto de dados é chamado de dados da multidão, dados oriundos da multidão, que é o crowdsourcing. E aí, coletivamente, essas informações têm sido chamadas de informações geográficas voluntárias. É importante ver que a palavra em si já tem um nome voluntário. Então, requer que a pessoa que está informando os dados, né, as informações para o mapeamento, ela esteja ciente disso e que ela dá esses dados de bom grado, vamos dizer assim. Porque muitas plataformas têm coletado dados geográficos de localização das pessoas sem elas saberem, mas isso não constituiria uma informação geográfica voluntária.
Para ela ser VGI, é necessário que a pessoa esteja ciente e concorde em disponibilizar os dados e informações. Aqui, colocando mais algumas diferenças entre o PGIS e o PPGIS, o PGIS ele começa na Europa e o Canadá e ele atualmente tem a maior utilização em países do hemisfério sul. Ele envolve grupos menores e o contato com o facilitador. Então tem essa foto aqui, que os participantes eles estão usando aqui um SIG no laptop, fazendo um mapeamento e sendo orientados por essa pessoa loura aqui, essa moça loura. E o outro tipo, que é o SIG de participação pública, ele tem seu começo nos Estados Unidos e sua utilização atualmente é maior nos países do hemisfério norte. Ele envolve grupos muito maiores, como eu falei com vocês, geralmente grupos na internet, e aí já tem acesso aos dados da multidão, e sem contato com o facilitador. Aí, como eu falei para vocês, aí a relação de confiança, ela migrou daquela confiança entre o facilitador e o grupo, ela migrou da confiança do usuário para os sistemas, as marcas de empresas, os softwares. E é assim um outro movimento que vem surgindo e tem cada vez mais se desenvolvido, porque assim a complexidade da vida moderna exige cada vez mais informações geoespaciais e essas plataformas online elas vêm de encontro a isso. Aqui detalhando melhor o que é informação geográfica voluntária, ela foi cunhada inicialmente por Goodchild, tem uma definição aqui que eu destaquei para vocês. Ele fala que VGI é uma versão do crowdsourcing, na qual o usuário contribui gerando e manipulando dados geoespaciais em websites, sendo esses dados inseridos em um banco de dados. Esses dados contribuídos especificam localizações geográficas com suas descrições e propriedades. Então vejam que ele particularizou o crowdsourcing. O que Goodchild está falando para a gente é que nem todo dado da multidão é uma informação geográfica voluntária, né? Esses aplicativos e esses sistemas, eles pegam muito mais dados das pessoas do que informação geográfica em si, né? Dados georreferenciados, dados de localização. Outros tipos de dados são obtidos. Então, todo esse conjunto de dados obtidos da multidão é chamado crowdsourcing. Agora, o VGI não. O VGI é específico da informação geográfica. É quando as pessoas informam dados com localização geográfica. E têm a consciência disso e concordam com isso, com sua divulgação e disponibilização. Aqui também, mostrando a diferença entre esses dois tipos de SIG, que é o PGIS e o PPGIS, para essa informação geográfica voluntária. No PGIS e o PPGIS, você tem um processo, você tem um foco no processo. Já no VGI, você tem o foco principal nos dados e as informações. No PPGIS e PGIS, é mais participativo, é mais grupal. Já no VGI, é participativo também, mas é muito individual. Mesmo que, pessoal, a pessoa esteja assim numa mapatona, tá? Uma mapatona que tem 50 pessoas mapeando. Só que ela vai lá e aporta o ponto. Então, é uma participação individual considerada. Já no PGIS e PPGIS, não. Geralmente, são grupos que se propõem a mapear em conjunto. Além disso, esse tipo de mapeamento com SIG, ele é um pouco mais lento do que o VGI, que geralmente tem softwares e sistemas também que pegam, baseado na autorização do usuário, ele já vai pegar o dado e a informação. Né, tendo autorização, geralmente essa autorização consta nos termos de uso do sistema ou do software. Então o usuário que cria uma conta no software desse, que não leia o termo de uso, de utilização, ele não percebe isso, porque ali já está ali dentro a aprovação, ele já vai dar o consentimento de que os dados, que ele pode dar esses dados geoespaciais e que esses dados podem ser disponibilizados. Além disso, o volume de dados com SIG de participação é muito menor do que esses com VGI. Vide o exemplo do OpenStreetMap. A abrangência também é menor do SIG de participação pública e do SIG participativo. A abrangência de um sistema ou um software com VGI, com uso de VGI, é muito maior.
Nesses dois tipos de SIG aqui, é mais representativo o mapeamento, ou seja, ele é mais específico daquele grupo, enquanto que no VGI ele é mais generalizado, né? Você tem um aporte muito maior de dados, né? São dados da multidão, e aí os resultados são mais generalizados. Eles não vão estar assim de acordo com grupos específicos, a menos que você faça esse tratamento depois. E outra distinção é que PGIs e PPGIs, como eu falei anteriormente, ele não necessariamente utiliza a internet, mas quando se fala em VGI, necessariamente você está falando em uso da internet. E o futuro? O que a gente poderia pensar para o futuro, né? Não só em relação aos mapeamentos participativos e colaborativos no Brasil, mas como no mundo todo, que, como eu falei para vocês, isso é uma mudança de mentalidade, e esses tipos de soluções têm se disseminado cada vez mais, principalmente também pelos motivos que eu já apontei, que é a redução de custos, né? Você tem um ganho operacional, porque você vai utilizar as pessoas que estão nos territórios, e aí isso tudo começou a ser chamado como cidadãos sensores, citizen sensors, e fazendo também um paralelo com o âmbito científico, citizen science. Então seria uma ciência cidadã, né, de pessoas fazendo aportes relacionados a temas científicos, ou de uma maneira geral, porque não necessariamente o mapeamento é um mapeamento proposto pela academia, pode ser proposto por uma empresa, por um governo, de um modo geral, chamados sensores, cidadãos sensores. E aí a gente vê muito assim essa disseminação dessa solução envolvendo as pessoas e cada vez mais a utilização da nuvem. Então, no futuro, até me perguntaram isso há uns dias atrás, eu respondi uma entrevista, e aí a pessoa responsável perguntou isso: como você vê o mapeamento participativo e colaborativo daqui a 15 anos? Eu vejo dessa maneira aqui. Vai ter cada vez mais participação, né? Como eu falei com vocês, os problemas vão se complexificando nos territórios e nas áreas, e aí precisa envolver as pessoas para resolver. E também acho que vai ter um grande acréscimo dessa nuvem aí. A nuvem vai crescer muito ainda, gente. Principalmente no Brasil, é o início da nuvem ainda. Às vezes o pessoal tem até dificuldade de usar o Google Drive, né? Já apareceram várias soluções de nuvem, né, que vocês também podem criar uma conta, muitas vezes gratuita, e utilizar. Então eu vejo dessa maneira, vai acontecer cada vez mais participação e cada vez mais aumentar esse volume de dados na nuvem, que é chamado de Big Data hoje em dia, e especificamente em relação aos dados geoespaciais, tem sido chamado de Big Earth Data. Considerações finais. Aquela cultura que eu mostrei para vocês do início, do aberto, que não são só os dados, é o conhecimento aberto, hardware aberto, software aberto. Essa cultura dos dados abertos, que outros tipos de aberturas também promovem, contribuiu sobremaneira para o avanço tecnológico desde o final do século XX. Então, o que eu quero dizer é que se não tivesse havido essa abertura de dados que a gente presenciou, também em decorrência do movimento software livre, né, no final dos anos 80 e início dos anos 90, talvez, muito provavelmente, a gente não teria todo esse avanço que está sendo observado hoje em dia, dos mapeamentos na internet, tantos mapeamentos online, ou em plataformas embarcadas em celulares. E muitas dessas técnicas de mapeamento participativo ou colaborativo foram desenvolvidas para a inclusão da participação de indivíduos que residem nos territórios, ou de usuários de aplicativos, que seria a informação geográfica voluntária, a fim de possibilitar avaliações que têm como base o conhecimento geográfico local. Como eu falei no início, não confundir com escala local. Conhecimento geográfico local é aquele que é gerado localmente, por esses atores, por esses participantes, moradores do território ou não. Nesse sentido, tudo que eu apresentei, não há um método, uma técnica melhor que a outra, mas sim aquela que é mais adequada ao seu caso, sendo então imprescindível observar as características inerentes a cada uma, a fim de que você alcance sucesso no seu mapeamento, ou seja, a fim de que o mapeamento atinja o objetivo dele inicial. Ainda assim,
Todos esses métodos e técnicas envolvem princípios, aqueles 5 princípios que eu mostrei para vocês no início também, que são comuns aos mapeamentos, independente de qual metodologia você vai utilizar, qual plataforma. Então, falei de acesso, falei de propriedade, falei de validação, de confiança. Todos esses aspectos eles são inerentes ao mapeamento, independente de como ele seja feito. E eles necessitam ser observados também, além de conhecer os métodos, vocês têm que levar em consideração esses princípios quando fizerem o planejamento do seu processo de mapeamento, a fim de que ele seja utilizado da melhor maneira possível, tanto pelo organizador do mapeamento, pelo responsável, quanto pelos participantes ou colaboradores. Aqui são as referências finais que eu deixei, agradeço, deixo meus 2 e-mails principais aqui também no final da apresentação. Volto a lembrar que esse workshop ele é promovido pelo Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável, mas ele conta com 2 apoios muito importantes e agradeço muito, é o Laboratório de Cartografia, GeoCart UFRJ, onde eu faço meu estágio pós-doutoral, e o portal Geocracia, que é parte de notícias de um outro portal chamado Geodireito, que visa exatamente fazer essa congruência entre o que está sendo discutido tanto no âmbito geográfico quanto no âmbito do direito, né, fazendo essa interface aí. Então, eu convido a todos para conhecerem tanto o Instituto Virtual nosso para o Desenvolvimento Sustentável, o IVIDE, quanto conhecer também o Laboratório GeoCart e o portal Geocracia. Agradeço a participação de todos. Eu peço para o Douglas desmontar aqui a projeção da apresentação, que antes de responder as perguntas, eu quero mostrar assim, rapidamente algumas aplicações na internet para vocês entenderem essas diferenças que eu mostrei para vocês. Aí eu vou só compartilhar minha tela aqui. Pronto. Aqui eu separei alguns sistemas para vocês verem a diferença entre eles. Porque assim, nem todo mapa interativo na internet é um mapa participativo, né? Tem gente que confunde isso também. Esse mapa aqui, por exemplo, é um visualizador de aglomeração urbana no mundo. Esse mapa aqui, ele não teve participação, mas ele é um mapa interativo. Se você passar o mouse em cima dos pontos, você vê a população dos locais, tá vendo? Vamos pro Sudão. Então, esse mapa aqui, ele é apenas interativo. Vou mostrar um outro aqui, que vocês vão ver que ele é o colaborativo. Esse aqui que eu gosto bastante também, é o Open Green Map. O Open Green Map, para quem não conhece, é uma base colaborativa, só que ele tem uma vantagem que você consegue baixar, você cria uma conta, consegue baixar e você vai usar a base dele para colocar os seus pontos. E você consegue fazer, a partir da base dele, um mapeamento colaborativo. Então, tem essa experiência aqui de Baltimore, nos Estados Unidos, que foi realizado a Baltimore Regional Green Map. É o mapa verde regional de Baltimore, que mostra as principais atividades relacionadas a essa questão verde. Então, tem a ver com modo de vida sustentável, economia verde, mobilidade urbana relacionada à sustentabilidade também. E o que aconteceu? O grupo aqui de Baltimore usou a base do Open Green Map e criou a sua própria aplicação. E a partir dessa aplicação aqui, os participantes desse mapeamento, os colaboradores, no caso, desse mapeamento de Baltimore, enviam os dados para os organizadores e eles colocam aqui no mapa. Então, é uma base muito interessante que vocês podem usar também nos seus próprios projetos. Esse é um exemplo de colaborativo. Tem um outro colaborativo que é bastante conhecido, mas às vezes aqui no Brasil não é tanto, que é o mapa, o Atlas da Justiça Ambiental, o Environmental Justice Atlas. Todos esses pontos aqui foram informados, foram colaborados, as pessoas enviaram, preenchido uma ficha aqui nesse site, as pessoas enviam os dados e eles criam, tá vendo, esses pontos aqui com a informação. Vou ver se consigo aqui, ó.
Tá vendo? Aqui, no caso, é um atlas sobre justiça ambiental, então geralmente envolve conflitos. Esse aqui que eu cliquei agora, especificamente, envolve um conflito entre a população local, em Braddock, Estados Unidos, e a instalação de uma unidade de fraturamento hidráulico, quer dizer, uma unidade industrial. E geralmente há prejuízo para as comunidades locais da instalação de certos empreendimentos econômicos. Então, todo esse mapa aqui é um exemplo de mapa colaborativo, em que as pessoas enviam os dados dos conflitos e eles são expostos aqui. É uma plataforma bem robusta, ó. Vocês podem mudar a base dele, ó. Vocês podem fazer filtro também. Pode mudar a linguagem, ó. Ele está em várias línguas, inglês, espanhol, francês. Também é uma alternativa interessante de ser utilizada. Colaborativo. Esse mapa aqui é o mapa do plástico nos oceanos, que também é um mapa colaborativo, que as pessoas mandam as informações e aí a plataforma ela calcula os pontos de maior acúmulo, tá vendo, de plástico nos oceanos, no mundo. Então vejam que são aplicações muito assim sofisticadas e que atendem a objetivos bastante específicos. Por isso que eu falei para vocês que é importante levar em consideração todas aqueles aspectos, né, que eu mostrei, para que o seu mapeamento seja efetivo, você atinja o objetivo. Vou ver se eu consigo achar um participativo aqui. O participativo é mais difícil, porque a pessoa efetivamente coloca o ponto, né? Geralmente é colaborativo. Acho que eu não vou achar nenhum participativo aqui. Mas a ideia seria essa. Esses todos que eu mostrei, vejam que eles são interativos. Ó. Se eu clicar, eu tenho acesso à informação. Mas aquele primeiro que eu mostrei, das manchas urbanas, ele era apenas interativo. Ele não era nem participativo, nem colaborativo. Diferentemente desses últimos que eu mostrei agora para vocês, que além deles serem interativos, você clica lá, aparece um rótulo, você passa o mouse, aparece o rótulo, ou você pode escolher filtros, né? Isso é um mapa interativo. Não necessariamente um mapa interativo, ele foi fruto de um mapeamento colaborativo ou participativo, tá bom? Só para deixar isso claro também. Gente, esse aqui foi o meu esforço mostrar para vocês todas aquelas informações que eu levantei da bibliografia para o meu próprio projeto de pesquisa. E aí eu escrevi os 3 primeiros capítulos do livro que nós vamos lançar na sexta-feira da semana que vem, dia 10 de dezembro. Essa primeira parte do livro é exatamente essa parte conceitual. Então, lá no livro, quando vocês tiverem acesso, aí eu destrincho muito mais esses assuntos daí, tá? Aqui foi só um fio da meada para vocês entenderem, primeiro, quais são as diferenças, né? Porque muitas vezes a gente vai lendo, né, as publicações e não sabe ainda quais são os conceitos. É importante vocês conhecerem os conceitos para aí também poder utilizar melhor nos seus projetos e até fazer melhores leituras, né, dos textos, tá bom? Aí fico à disposição para as perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que hoje eu estou sozinha com o Douglas. Aqui, ó, Maria Cláudia. Obrigada, Douglas. Como a maquete pode contribuir no processo de alfabetização cartográfica? Eu acho que ela é interessante para, por exemplo, ensinar escala, né, para mostrar para eles que aquele morro que ele conhece enorme lá, quando você traz para o modelo 3D, ele não vai ser daquele tamanho todo, né? Ele não vai ter 200 metros, não vai ser nada dele, ele vai estar num tamanho reduzido. Então, por exemplo, isso é para mostrar o princípio da escala, né? O que é uma escala. E também eu vi, nos mapeamentos que eu vi que usavam maquete 3D, que foram pouquíssimos, tá, Maria Cláudia? Vocês estão de parabéns de ter usado o método. Eles usaram também isso para aumentar a identificação das pessoas com o lugar, né? A valorização do lugar.
Então, se falou também nisso. Nos artigos que eu li, eles falavam sempre sobre isso, que a maquete ela ajuda a despertar a identidade dos participantes com o lugar. E aí devem ter outros aspectos assim relacionados à habilidade da própria pessoa. Teve um pesquisador que apontou que a maquete 3D era muito mais fácil para os grupos identificarem os locais, né, no mapa em si. No mapa que eu digo é no modelo, do que se aplicasse um mapa 2D ali, né, fazendo, seja por cima de imagens de satélites, como a que eu mostrei para vocês, ou utilizando software, internet, etc. Eles apontaram essas duas coisas, que pode atender pessoas que não têm tanta familiaridade com a internet e também provoca um aumento da identidade com o lugar, a valorização do lugar para aquele grupo. Tá? Espero ter respondido, agradeço a pergunta. Deixa eu ver se aqui se tem. Tem pergunta. Raquel, em relação aos dados censitários, por exemplo, como contribuir com mapeamentos participativos? Esse cruzamento de informações podem revelar muita coisa. Exatamente. Muitas pesquisas que eu vi não usavam só os dados do mapeamento. Elas usavam também o que é chamado de dados secundários. Então, os pesquisadores, eles, além dos dados levantados em campo, eles utilizam dados secundários também. Aí tem várias finalidades, ou para apoiar aquele pós-processamento que eu falei para vocês, ou mesmo para fazer a validação. Tá? Então, às vezes você tem os dados lá do censo para aquela área, e aí você fez um mapeamento, pode ser participativo ou colaborativo. Aí você quer checar se o seu mapeamento for representativo. Você pode usar os dados do censo, tá? Seria isso. E eu tenho visto isso lá nas pesquisas também, que eles não utilizam só os dados do mapeamento levantados ali, eles usam também dados secundários. Esse é do Douglas. Douglas que está me ajudando aqui, lá do IAG USP. O que você sugere ao usuário para identificar abusos nas políticas de uso de dados nesses apps? Existe legislação sobre isso no Brasil? Bom, no Brasil tem o Marco Civil da Internet, e eu lembro que foram criadas delegacias especializadas para crimes de internet. Então, e elas existem até hoje, tá, gente? Essa rede não foi desmontada. Então, se vocês tiverem problemas com isso, é o que eu falei sempre, assim, vai usar o aplicativo, vai criar uma conta, tem que ler o termo de uso. Tem que ler o termo de uso e ver o que está ali. Concordando com o que está ali, aí vai criar a conta e tal, está usando a conta, aí acontece alguma coisa, aí procurar uma delegacia dessas de crimes de internet, tá? Seria isso. Tem mais alguma aí, Douglas? Tem bastante pergunta, né? Não. Acabaram as perguntas. Bom, então a gente pode usar, tem 10 minutinhos ainda. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode colocar aqui também. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Tem um comentário do professor Manel. Alguns autores atribuem a ideia do interativo quando há troca de informações entre produtor e usuário. Quando o retorno do mapa é mais uma informação, esses autores os chamam de mapas clicáveis. É interessante, eu não conhecia essa terminologia ainda não, agradeço. Então, interativo envolve exatamente essa troca de informações entre produtor e usuário, e o outro seria apenas um mapa clicável. Tá, obrigada, professor. Tem um comentário da Ivana: me apaixonei por mapeamento através do OpenGreenMap, quando fiz uma... Isso, essa base ela tem sido muito utilizada, gente. Se vocês entrarem lá no site, depois eu vou disponibilizar a minha apresentação e vou convidar os outros palestrantes do workshop para disponibilizar o PDF deles também. Se vocês entrarem lá no sitezinho do OpenGreenMap, tem as iniciativas lá, tem um catálogo das iniciativas. Vocês vão ver que são centenas de iniciativas já que estão utilizando essa basezinha, tá bom? E é muito interessante porque ele já tem o conjunto de ícones dele lá e não precisaria elaborar essa parte, entendeu? Se você quer trabalhar com mapeamento verde, que é chamado, né? Seja do turismo verde, pode ser economia azul também, que é chamada, né, no Brasil, pode usar o OpenGreenMap.
Tem um formulário de presença, não sei se vocês já preencheram, por favor, preencha. Aqui tem mais um. Pode mandar o link do trabalho citado no slide anterior? Sim, aqui nas referências finais, depois eu vou colocar a apresentação lá no site do evento, naquele site do workshop, eu vou botar as cópias lá. Você vai lá no final, na lista da bibliografia, eu coloquei os links, tá? Se eu não tiver colocado algum, por algum motivo, ou esqueci, ou não coube, é só buscar pelo título lá do trabalho que você encontra. Esses trabalhos, eles são abertos, tá? A maioria deles. Temos aqui a presença do professor Paulo Menezes, do Laboratório de Cartografia, agradeço, professor Manel também, o outro coordenador do Laboratório de Cartografia, Jocarte, a professora Daniele Pereira Sintra, lá da UF Campus, dos Goitacazes, a colega Tatiana Ferreira também, obrigada pela presença. Tatiana está terminando doutorado lá no Geocarte. Tem um comentário da Maria Cláudia Candeia, bem mencionado, Raquel, mapeamento participativo em Tibitat trouxe uma maior consciência urbana e valorização do patrimônio. A maquete também ajudou muito na visualização global do território. Exatamente, aquilo que eu falei para vocês. Os pesquisadores que usaram o modelo 3D participativo, eles argumentavam isso, que era mais fácil para o participante enxergar o território do que aquele território que está achatado, né? Ele é achatado no mapa, ele não tem as linhas de cota, ele está achatado ali no mapa 2D. Então eles argumentaram que a maquete era boa para isso. Agora, tem alguns inconvenientes da maquete, por exemplo, eles falavam que era ruim de transportar. Se você tiver que levar aquela maquete enorme para algum outro local, não dá para fazer isso. E também tem que ter uma estrutura mínima para você montar a maquete. Você tem que nem a professora Maria Cláudia e a professora Ivana Jalowitz comentaram na palestra das 14 horas, a maquete que elas utilizaram ficava lá num centro recreativo, né, que foi disponibilizada a eles. Então a maquete já tinha um localzinho para ela lá. E aí os pesquisadores argumentaram isso, que isso daí podem ser as únicas dificuldades, né, de arrumar um local para deixar a maquete disponibilizada e tomar conta daquilo, né, que não adianta também deixar num galpão qualquer e qualquer um pode chegar lá e mexer, e que é difícil de transportar. Agora, por outro lado, tinha as vantagens de melhorar essa percepção do espaço pelos participantes, e também era mais fácil para quem não tem contato com tecnologia. Então você vê isso em projetos nas Filipinas, por exemplo, que eles não têm essa cultura de internet que a gente tem, né? Geralmente são agricultores. E aí foi como eu falei para vocês no final, dependendo do objetivo do mapeamento, vai ter que conhecer, vão ter que pesquisar primeiro esses métodos e ver qual que se adequa melhor para o seu mapeamento. Deixa eu ver se tem... Ivana comentou sensibilização e capacitação da população. Gostei do tema alfabetização cartográfica. Esse tema, ele é mencionado lá no livro. Tem 3 capítulos do livro, do nosso livro, na parte 2 das experiências dos pesquisadores, que falam sobre o mapeamento ambiental participativo, que é um método que foi desenvolvido pelo professor Dr. Salvador Carpe Júnior, da Unicamp, e o professor Dr. Ricardo Dagnino, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E outros colaboradores, né? Esse tipo de mapeamento eles já têm realizado já há algumas décadas. E aí a gente buscou dar a visibilidade a isso também no livro. Então tem 3 capítulos do livro que eles comentam tanto sobre o mapeamento ambiental participativo, e aí comentam da necessidade de incluir a alfabetização cartográfica, que seria, para quem perdeu o início da apresentação, seria você ensinar as pessoas, antes delas começarem a mapear, alguns aspectos cartográficos mínimos, como o que é uma escala, para que serve a legenda, por que é importante montar uma legenda direito, para depois não sair um mapa que não tem nada a ver com a realidade. Né? Seria essas coisas assim. Mas é interessante mesmo, eu aprendi isso com eles, inclusive. Eu não encontrei isso em outros, porque também eu não pesquisei ainda sobre percepção ambiental, né? O pessoal usa muito isso também nos estudos de percepção ambiental. Tomás Xavier, doutorando lá no Labocarte,
na Federal do Ceará, também é um colega nosso. Raquel, qual a sua opinião sobre a aplicação do mapeamento participativo como ferramenta a ser utilizada como metodologia de compreensão territorial e ou aproximação dos atores locais? Eu acho que é total, né, a correspondência entre esse tipo de mapeamento e a compreensão sobre o território e uma aproximação entre os gestores e os atores do território, acho que é total, gente. Não existe, não dá para ter isso se você faz aquele mapeamento de cima para baixo que eu mostrei para vocês no início. É por isso que esse tipo de mapeamento participativo ou colaborativo ele tem sido usado cada vez mais também no âmbito da gestão, porque os pesquisadores já viram que fazendo o mapeamento participativo ou colaborativo com as pessoas do território, né, tendo aqueles resultados validados com eles e aprovados e aceitos, eles argumentam que todos aqueles planos, os planejamentos e os próprios planos de gestão, eles vão ter uma eficácia melhor, porque você já envolveu a população, ela consegue inclusive falar sobre os problemas delas, né? Aqui no Brasil, às vezes, é tão difícil a situação que as pessoas não conseguem nem identificar aquilo que está ruim, né, onde ela vive, no território. E aí alguns pesquisadores falam sobre isso, que fazendo um mapeamento participativo com esses grupos, primeiro, você tem a valorização do lugar, você aumenta a identificação dos grupos com o lugar, e muitas vezes você promove, o professor Salvador fala isso também nos capítulos, você promove o aumento dessa consciência do próprio morador, do participante, em relação aos problemas que estão ali, em que ele está envolvido. E quando você forma um grupo, né, é diferente de você escutar um a um. Eu poderia fazer um mapeamento entrevistando cada grupo separadamente. É diferente de você fazer um mapeamento juntando todo mundo e todo mundo debatendo ali os problemas. Foi como a professora Ivana e a professora Maria Cláudia mostraram na palestra das 14h, que com aquelas atividades participativas que eles fizeram com os pescadores que tinham sofrido os danos do tsunami, além de aumentar essa percepção deles com o local, onde é que estavam as áreas mais degradadas, né, quais seriam os desafios, ainda melhorou a identificação deles com o lugar. Eles conseguiram, conversando entre eles, perceber mais coisas do que se a gente fizesse essa intervenção um a um. Né? Eu poderia ir numa localidade fazer, vou em outra fazer. Como eles juntaram representantes de várias localidades, você consegue ter uma avaliação melhor. Tendo uma avaliação melhor, como o Tomás sugeriu, eu sei que ele levantou a bola para mim, que ele sabe a resposta, tendo a avaliação melhor, a gestão vai ser melhor, não tem como. Tá? Obrigada, Tomás. O Tomás participou também do livro, um capítulo da professora Adriane Goraeb, que eles mostraram os resultados do zoneamento ecológico econômico no estado do Ceará, aqui no Brasil, e foram usadas várias oficinas de mapeamento participativo. Esse grupo do Labocart, da Federal do Ceará, vou fazer uma propaganda rápida, ele também tem se dedicado a estudar os conflitos entre a instalação das usinas de energia eólica e os habitantes locais, as comunidades locais, geralmente populações tradicionais. Então, como a instalação, né, das torres de energia eólica, tanto onshore quanto offshore, está afetando a vida das comunidades lá. E aí vocês podem conferir no capítulo deles, lá no livro, tem uma lista bibliográfica bem grande deles também, e aí conhecer, né, essa problemática também. Deixa eu ver se tem mais comentário. Obrigada. Obrigada, Antônio Paulo, agradecendo. Gente, eu estou muito feliz também. Eu lembro a vocês que semana que vem, sexta-feira, a gente vai conseguir divulgar o livro. Eu estou só esperando a ficha catalográfica para poder botar, mas ele já está registrado. Tá? Na apresentação das 14h, eu mostrei a capa, que foi desenvolvida pelo Douglas Vieira, que está aqui conosco nos bastidores, e o sumário. Tá? Então, quem perdeu, dá uma corridinha lá no outro vídeo e vê o início, que lá tem a capa e o sumário, e a gente vai liberar o download na sexta-feira que vem. Tem um formulário de presença, tá, para vocês preencherem,
e eu agradeço muito a participação de todo mundo. Se não tiver mais nenhuma pergunta, aí eu vou encerrar, tá bom? Sim, o próximo evento agora, quarta-feira, 2 horas da tarde. Todo mundo que se inscreveu no evento, a partir daquele sitezinho que eu botei, a página do workshop, quem não se inscreveu, se inscreva lá, porque a gente está dando alerta por e-mail com o link do YouTube, que aí fica mais fácil, tá bom? Vocês não esquecem. E serão conferidos certificados de participação a quem assistir pelo menos 4 dessas 8 palestras, tá bom? Bom, agradeço a todos então, pessoal, não... agradeço todo mundo que estava presente, hoje mais cedo também, professor Manel também, professor Paulo, doutor Luiz Ugeda vai estar conosco também no último dia, que é o responsável pelo portal Geocracia e Geodireito. Estou vendo aqui também Jocilene Barros, né, colega lá do INPE também, muito obrigada. Várias pessoas lá da internet também, Miriam, Tatiana lá, colega do laboratório, Tina Coelho, que eu não vi há bastante tempo. A Tina, ela é fotógrafa, a Tina, eu conheci a Tina na época do desastre do petróleo, em 2019. Ela entrou no Observatório do Mapeamento Participativo. O Observatório é um grupo de pesquisa que a gente criou lá no âmbito do Laboratório de Cartografia, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele também no último dia, no encerramento, tá bom? Então, continuem conosco. Gratidão, gratidão minha também, gente. Tchau, até quarta. Tchau.